Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo do Futuro. É muito bom ter você aqui. Neste vídeo você vai ficar sabendo quais são as 10 profissões que podem desaparecer nos próximos anos. E já adianto, não vai ser apenas por causa da inteligência artificial como estão falando por aí. E fique até o final porque as duas últimas profissões são as mais surpreendentes. Desde o começo dos tempos, os seres humanos se apoiaram na tecnologia para evoluir e melhorar suas condições de vida. Cada nova invenção e descoberta mudam a forma como as pessoas vivem e se comportam. Porém, a mesma tecnologia que cria condições para o surgimento de algo novo, também destrói coisas antigas. E com as profissões acontece exatamente isso. Trabalhos que existiam no passado foram deixando de fazer sentido conforme as coisas evoluíam, e desapareceram com o tempo. Agora isso está acontecendo novamente. Nos últimos 2 anos, o hype em cima do tema inteligência artificial tomou conta das manchetes. Não se fala em outra coisa, porém não se engane. A inteligência artificial não é a única que está ameaçando muitas profissões como tem gente dizendo por aí. A ameaça vem também da tecnologia de modo geral, e principalmente, das mudanças de hábitos das pessoas. Afinal, o trabalho só existe porque pessoas existem. Agora, direto ao ponto, vamos descobrir quais são as 10 profissões que podem desaparecer nos próximos anos. Operadores de máquinas agrícolas. Se existe um setor impactado pela tecnologia, trata-se do agronegócio. Desde os primeiros tratores a vapor no século XIX até hoje, cada vez mais, tecnologias disruptivas fazem parte do dia a dia dos produtores rurais. E uma dessas tendências para os próximos anos são os tratores, colheitadeiras e plantadeiras automatizadas. Utilizando um vasto conjunto de recursos, esses robôs agrícolas podem operar sozinhos graças ao software controlado por inteligência artificial, comunicação via radiofrequência, sensores e direcionamento por GPS. Quando essas máquinas se popularizarem, a profissão de operador de máquinas agrícolas deixará de existir completamente, e os únicos humanos em contato com esses equipamentos serão os técnicos de controle logístico e os mecânicos de manutenção. Operadores de empilhadeiras. Algo semelhante ao que pode acontecer no campo vai acontecer nos galpões logísticos das cidades. O desaparecimento da profissão de operador de empilhadeiras e sua substituição por máquinas automatizadas. A lógica aqui é bastante parecida com a das máquinas agrícolas. Toda a tecnologia embarcada nesses equipamentos lhes permite circular por depósitos e movimentar mercadorias de forma autônoma. A movimentação dos pallets pode ser determinada tanto diretamente por operadores humanos, quanto por softwares de gerenciamento de logística. Alemanha, China, Japão e outros países já operam uma parte significativa de seus parques logísticos com esses equipamentos automatizados. Nos Estados Unidos, a Amazon é uma das pioneiras no sistema de movimentação de produtos com robôs há anos. Desse modo, a função de operador de empilhadeira em si já foi praticamente extinta, e as funções realizadas por humanos foram remanejadas para outras etapas do processo. Caixa de comércio. A profissão de caixa existe desde 1879, quando o norte-americano James Ritchie inventou a primeira caixa registradora. Era um equipamento caro, requintado e único, e ocupava uma posição de destaque em uma loja ou armazém. Todos os clientes deveriam passar por ele para pagar e retirar suas mercadorias. Essa cultura permaneceu por mais de 130 anos, mas de algum tempo para cá, tanto a informatização quanto as mudanças de hábitos das pessoas fizeram com que as empresas passassem a pensar diferente. Hoje em dia é comum ver os próprios vendedores tornando-se caixas, sendo que cada um tem seu próprio terminal de vendas, com computador, scanner e máquina de cartões. Além disso, a popularização do uso de cartão de crédito pelos consumidores torna muito mais simples e prático qualquer colaborador fazer recebimentos hoje em dia, uma vez que o dinheiro vivo é cada vez menos usado nas compras. Outra tendência que vai contra a profissão são os chamados caixas automatizados, aqueles em que os próprios clientes passam suas compras e fazem seus pagamentos. Antes restritos somente às grandes cidades, esses equipamentos são hoje cada vez mais comuns em cidades menores pelo interior do país. Então é possível afirmar que a evolução da tecnologia, somada às mudanças de hábitos da população, estão gradativamente diminuindo a importância do papel dos profissionais de caixa nos negócios. Quando um movimento desses ocorre, é normal que certas profissões diminuam drasticamente ou desapareçam por completo. É o que parece que acontecerá aqui. Caixa de banco. Numa situação semelhante ao caixa de comércio, a profissão de caixa bancário é outra séria candidata a encolher drasticamente ou até mesmo sumir em breve. E a culpa, de novo, é da tecnologia e os novos hábitos criados por ela. O uso massivo de cartões, o pagamento de contas pelo site ou por aplicativo, o uso de terminais eletrônicos de autoatendimento,
A redução extrema do uso de cheques e de dinheiro vivo são algumas das causas para isso. À medida que a digitalização dos bancos cresce e alcança mais pessoas, a necessidade do trabalho manual de caixa de banco encolhe na mesma proporção. Atualmente são raras as situações em que é realmente necessário fazer alguma transação bancária com um caixa humano. Logo, não é exagero dizer que em breve essa profissão poderá ter sumido por completo. Operador de telemarketing. Hoje em dia, o telefone celular é usado para quase tudo menos para se falar. Irônico, não é mesmo? Mas hoje nossos smartphones são muito mais computadores do que telefones. As pessoas fazem tudo pelo celular e o hábito de conversar por voz foi muito reduzido. Nesse contexto, a profissão de operador de telemarketing perde cada vez mais espaço. Afinal, as pessoas não querem receber ligações não solicitadas de vendedores. Outros fatores que contribuem para que essa profissão desapareça em breve são centrais automatizadas, que usam softwares para fazer ligações no lugar de pessoas. Crescimento do comércio eletrônico. Hoje as empresas têm preferido investir em marketing digital para fazer os clientes comprarem diretamente em seus sites, do que fazerem isso por meio de intermediários. Medo de golpes. Muitos criminosos usam o telefone para enganar os consumidores, e isso cria uma barreira cada vez maior para as vendas através desse canal. Pressão da lei. Os governos têm criado leis mais severas para coibir abusos por meio do telemarketing, e isso acaba sendo uma barreira para esse setor. Como disse antes, algumas das profissões dessa lista talvez não desapareçam por completo, mas terão uma redução significativa, e a de operador de telemarketing é provavelmente uma delas. Leituristas de água e energia. Esse é um setor que emprega muita gente no Brasil, mas isso pode mudar em breve. Em países desenvolvidos, as chamadas centrais elétricas inteligentes já são capazes de determinar de forma remota o consumo dos consumidores. Um equipamento chamado medidor de leitura remota utiliza a própria rede de energia para trafegar os dados até as centrais de monitoramento das empresas. As companhias de água e saneamento também têm aderido a essa tendência. Isso começa a acontecer aqui no Brasil, com alguns projetos pilotos, e tudo indica que vai se tornar um padrão nos próximos anos, dispensando totalmente a necessidade dos leituristas humanos e decretando o fim dessa profissão. Agentes de viagens. Algumas das profissões citadas aqui vão sumir completamente. Outras vão ter uma redução significativa no número de pessoas ocupadas. Esse é o caso dos agentes de viagens. Pode ser que essa ocupação não suma completamente, mas seria reduzida a uma fração do que é hoje. De novo, as causas estão na tecnologia, em especial na internet. Hoje é possível para as pessoas entrarem em contato direto com os fornecedores de serviços de turismo, como companhias aéreas, hotéis, pousadas, parques, guias e tudo mais. Além disso, a explosão de canais no YouTube dedicados a viagens gera um conteúdo absurdamente vasto para quem quer explorar novos lugares. O papel de intermediação e aconselhamento vital antes dado pelos agentes de viagem perdeu força à medida que as tecnologias aproximaram os viajantes de seus destinos sem a necessidade de um terceiro. É claro que em situações muito específicas o aconselhamento de um profissional ainda será necessário, mas como serão ocasiões pontuais, tudo leva a crer que em breve sobrarão bem poucas pessoas exercendo essa função. Digitador. Você deve estar se perguntando, mas esse cargo ainda existe nas empresas? Sim, ainda existe, mas é uma questão de tempo para deixar de existir. A resposta para isso é que hoje, com a digitalização da sociedade, a entrada de dados nos sistemas das empresas acontece na ponta, ou seja, os próprios consumidores inserem seus dados em cadastros, fichas, pedidos e outros documentos. Quando isso não acontece, são outros funcionários das empresas que o fazem, de modo que o papel do digitador seja cada vez menos necessário. Em setores que usam máquinas e sensores de forma intensiva, como nas indústrias, em telecomunicações e hospitais, por exemplo, a automatização faz com que os próprios equipamentos transmitam e insiram dados nos sistemas, através de um processo chamado telemetria. Ou seja, o papel do digitador como intermediário nesse processo está com os dias contados. Tradutores. Há alguns anos seria impensável abrir mão do trabalho de um profissional na tradução de idiomas, não é mesmo? Mas hoje em dia isso não parece mais tão absurdo assim. Avanços na tecnologia de softwares de tradução automática têm tomado um espaço importante dos profissionais dessa área. E esse movimento tende a ficar mais forte agora que a inteligência artificial entrou nesse campo. À medida que as máquinas aprendem cada vez mais, podem chegar em breve em níveis de precisão similares ao da tradução humana. Vale destacar que, assim como no caso de outras profissões mencionadas aqui, sempre será necessária a intervenção humana em alguns casos, como a tradução de documentos legais ou oficiais, por exemplo. Mas mesmo assim,
é uma profissão que tende a ter cada vez menos pessoas ocupadas. Locutores e dubladores. Por essa você não esperava, não é mesmo? Parece loucura, afinal como é que profissionais desse tipo podem ser substituídos por máquinas? Pois é, não poderíamos pensar nisso há uns 7 ou 8 anos atrás, mas desde 2022, com o boom da inteligência artificial, esse cenário de ficção científica começou a ficar bem mais real. Algoritmos avançados estão hoje conseguindo fazer narrações praticamente perfeitas, e mais recentemente o mundo ficou perplexo com a chamada tecnologia Deepfake, que permite clonar não somente a voz, como a imagem humana. O uso dessa tecnologia permite implantar a imagem e a voz de uma pessoa sobre um vídeo pré-existente, literalmente colocando uma pessoa no lugar de outra. Isso gerou uma grande discussão sobre os perigos e as questões éticas e legais de se usar voz e imagens falsas que induzam as pessoas a acreditarem num vídeo ou num áudio forjado. Polêmico ou não, o fato é que atualmente centenas ou quem sabe milhares de sites oferecem serviços de narração de vozes geradas por computador. E há rumores na indústria do entretenimento sobre a possibilidade de as dublagens serem feitas usando essa tecnologia, dispensando assim o talento humano. O embate vai ser quente, mas Hollywood já deu vários passos nesse sentido usando o deepfake e a clonagem de voz para rejuvenescer artistas veteranos ou até mesmo reviver alguns já falecidos. Não se engane, quando o assunto é tecnologia, tudo o que parece absurdo no início pode se tornar absolutamente normal em pouco tempo. Então esse é um capítulo que teremos que aguardar para ver. E você o que acha? Quais dessas profissões acredita que vão realmente desaparecer em pouco tempo e quais acredita que ainda tem uma chance de sobreviver? Nos conte sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo do canal Mundo do Futuro. Até mais!